Olá, meus amigos do BPA, estamos aqui hoje iniciando mais um BPA Cast. Hoje, uma presença ilustre aqui dentro do nosso BPA, uma pessoa que já é membro carimbado do nosso BPA, participou do nosso último quadro de profissões, né? O Member of the Month, quadro de profissionais que aconteceu lá no consulado no finalzinho de dezembro de 2023. Nosso queridíssimo Eduardo Pereira. Dá um oi pra galera aí, Eduardo. Oi, Bruno. Todo mundo, olá, tudo bem? Obrigado pela participação. Fico honrado mais uma vez por participar e trocar essa ideia aqui. Muito obrigado por ter aceitado o convite. Para você que não conhece, que está nos ouvindo através do Spotify ou do YouTube, que não conhece o Eduardo Pereira é fisioterapeuta, fundador da Psycho Health, clínica de fisioterapia com foco em bem-estar e wellness, formado pela UFMG e doutorado aqui em Nova York, aqui nos Estados Unidos. E também tem uma gama de trabalhos que ele apresenta, que ele executa aqui dentro de Nova York. E eu vou pedir, Eduardo, para você falar um pouquinho dos seus projetos. A gente estava conversando em off hoje, mais cedo, né? Trocando as mensagens ali, falando, e eu gostaria muito, que me chamou muita atenção, principalmente o seu trabalho na escola de música. Eu queria que você falasse um pouquinho, para a gente já começar nesse nosso bate-papo aqui, para você falar um pouquinho desses seus projetos. Claro, obrigado. Na verdade, é Physical Wealth, o nome Ah, Physical Health. é. Mas isso eu sou um fisioterapeuta de paixão mesmo. Na verdade, eu iniciei a carreira aí há uns 20 anos, né? Na Uhum. UFMG, eu fui bem. Eu falo que eu tive sorte na escolha da minha profissão, porque na verdade, na época eu gostava, acho que eu gosto da área de médica, mas eu Uhum. não gostava muito da ideia de lidar muito com doença e tudo, e isso até ficou mais evidente durante meu curso. Mas a Sim. escolha em si, Aham. eu pensei em várias outras áreas, em psicologia e tudo, mas eu gostava muito da área de exatas e física, Olha que e, legal. e eu E virei. aí Foi agora eu já mais ou vou menos por fazer a aí. primeira pergunta. Quero começar com essa primeira pergunta. O que que foi o pensamento que fez você escolher a fisioterapia e começar? Lembrando, pessoal, para todo mundo que está ouvindo, que não conhece o Eduardo ainda, o link vai estar na descrição para você conhecer um pouco mais do trabalho dele e poder entrar em contato com ele. E o Eduardo, ele foi super bem recomendado dentro do BPA, principalmente pelo nosso presidente, Sérgio Landau. E aí, eu queria entender um pouco disso, Eduardo. Qual que foi o pensamento e, assim, aquela virada de chave para você escolher a fisioterapia? Então, eu gosto de ajudar pessoas e eu não Uhum. tinha muita ideia. Então, assim, né, aquela coisa, né? Eu acho que eu daria muito bem, eu gosto de muitas coisas e acho muitas profissões muito bonitas. Mas eu dei esse tiro no escuro, vamos dizer Ah, assim. sim. Entrei pensando que nessa teoria minha, falei, olha, deve ter alguma coisa ligada à física, lendo conteúdo programático, né, das disciplinas, cinesiologia e tudo. E na verdade o bom fisioterapeuta ele tem que ser um exímio aplicador da mecânica e da física no corpo. Olha que legal. E isso eu fui Eu muito eu feliz. preciso anotar essa frase. Gostei muito dessa frase. Deixa eu anotar essa frase. Achei isso muito interessante. Eu sou um cara que eu Mas anoto todo podcast que eu tô gravando, sempre a minha cabeça sempre vai indo assim, porque eu acho fantástico as ideias dos profissionais assim. E isso me chamou a atenção, muito legal isso. sim, mas é isso. Tudo que existe nessa área é baseado nisso, né? O calor, o frio, o quanto que o calor e o frio vai interferir também na, na, na viscosidade do tecido, vamos colocar Que assim, ou legal. até mesmo leverage, né? Princípios de alavanca e tudo. E essa mensuração todinha, né, para dosagem de exercício e tudo. Então, isso foi se solidificando, né, na época que eu estava fazendo o curso, né, na UFMG, Uhum. e, e eu fui tomando paixão, né, e principalmente foi indo, aí eu achava, não, eu acho que eu gosto disso, de respiratório, e tal. E fui indo na área ortopédica, aí eu fui e ajudava a monitorar disciplinas, com projetos de pesquisas, e me dei tudo, né, que eu tinha, assim, Uhum. de gás para aprender bastante.
E vem com isso também, eu me sinto privilegiado porque eu gosto muito de ajudar também. Eu acho que eu gosto de fazer uma diferença na vida das pessoas. Que legal. E não é uma questão assim muito de um milagre, assim, porque. E nem é também o que eu gosto de dizer e fazer, não é que a pessoa tem que depender de mim. A pessoa tem que Uhum, aprender o que fazer para ela mesma, né? E isso é a vida, né? Assim que a gente toma uma responsabilidade daquilo que a gente quer mudar, com, né? É como se eu fosse ali aquelas rodinhas da bicicleta quando você está aprendendo a andar de bicicleta, né? Do legal, que training legal. wheels. Por aí. E aí vem indo, né, esses anos todos. Então, só para chegar hoje em dia, eu vim para Nova York, até mesmo por causa da profissão, que eu gosto muito Uhum, da minha profissão. E eu achei que eu ia ter mais oportunidades aqui, nunca foi fácil, mas venho investindo, né, em aprender cada dia mais. E uhum, hoje em dia, eu acho que pela questão toda todo mundo tem mais informação, o que eu tinha de visão tem acontecido, que é mesmo quebrar esses muitos mitos do jeito que a gente aprende sim. sobre doença, dor, e tem ali uma mudança. Eu não me vejo na área de saúde, eu vejo na área de promoção de saúde, mas diria assim, não na área de tratar uma doença. Então é Ah, mais ou menos sim. por aí. O seu seria mais uma preventiva da doença. Sim, hoje em dia eu me vejo assim, eu sou fisioterapeuta, amo o que eu Sim. faço, mas eu não faço só fisioterapia. Uhum, Eu tô indo, né, eu tenho que ir além. É o que falta na área de saúde, né? A gente vê muita, é, infelizmente, né? A gente vê muito baseado. A gente vai ao médico, a gente vai procurar ajuda quando já tem dor, quando já uhum, está instaurado ali uma lesão, quando já estamos doentes. sim. Essa parte da prevenção tem acontecido, claro, mas ela está aquém ainda, né? E as pessoas precisam disso. Tem muita informação, Uhum, mas é muita informação, então você precisa de ter uma coisa mais direcionada, né? uhum, É mais ou menos por aí. Um exemplo que nem é da minha área, você supor, nutrição. Nutrição é uma coisa ótima, todo mundo sabe o que é bom de comer, o que não é bom, mas a nutrição que dá certo é aquela individualizada, né? O que é bom uhum, para você como sim. indivíduo. Por exemplo, eu sei que o feijão faz bem, mas ele não faz bem para mim. Então é Uhum. mais ou menos por aí. Eu Então acho, essa é. eu acho muito legal isso que você vem falando. Você citou um tópico mais cedo que eu vivo isso na prática, né? A questão da prevenção, e você falou da questão de como até mesmo a temperatura, né? O ambiente e a temperatura, ele pode influenciar no nosso corpo. Recentemente eu estava treinando, né? Eu sou adepto, quem me acompanha sabe que eu sou bem adepto a esporte, eu adoro, principalmente academia. E um dia eu estava treinando e o meu treinador falou, olha, vai entrar o frio aí agora em Nova York. E a sua rotina de treino, ela vai ter que ser toda adequada ao frio. Você vai ter que fazer um pré-aquecimento para você evitar lesão. E aí eu fiquei curioso. Falei, assim, me explica, por que que eu tenho que ter esse pré-aquecimento? Ele falou, olha, você precisa aquecer o seu músculo, você precisa lubrificar os seus tendões para você poder começar a fazer os exercícios na carga que você gosta, do jeito que você gosta, para você não ter um problema de lesão. E aí que eu me atinei, eu falei assim, olha que interessante, eu não tinha essa ideia, que a temperatura, ela influenciava tanto na resposta do meu treino, como ela é. E dentro dessa curiosidade, eu queria que você falasse um pouquinho, Eduardo, porque eu acho que muita gente, né, a gente está entrando agora no inverno aqui dentro de Nova York, né, esse podcast está sendo gravado dia 21 de dezembro. A gente está entrando no inverno aqui agora em Nova York e eu vejo que as pessoas elas não entendem a importância e os cuidados que a gente tem que ter nessa mudança de temperatura, tanto no calor quanto no frio. E eu vejo que muitas pessoas dentro da área, né, de exercício, dentro da área de praticantes de esporte, eu vejo que as pessoas se lesionam mais no frio por não conhecerem, não terem esse conhecimento do que fazer no frio, né? O pré ali, o que antes de fazer de um exercício. E eu queria que você pudesse falar um pouquinho, dar uma dica para o pessoal que nos está ouvindo também, que eu acho que isso é muito importante, principalmente para as pessoas que estão trabalhando, que eu já vi o seu trabalho lá, eu já vi que tem muita, que você dá um puxãozinho de orelha na galera que está trabalhando, que não faz o pré ali antes de começar a trabalhar, questão de postura e tudo mais.
Sim, eu acho que eu vou até mesmo levar a barra aqui, porque as coisas, Bruno, são. Ninguém vai precisar de virar um doutor em área, mas a informação ela tem que ser passada de uma forma que a verdade, mas de uma forma simples. Uhum, Então, qualquer lesão nunca vai ser um sistema linear que a gente pensa, aqui vai levar a isso. Não. Sempre vão ter vários fatores que vão levar a um tipo de lesão, tá? certo. Então, o frio pode ser um fator. Eu já acho que o frio, por exemplo, não tem um peso tão grande numa lesão. Então, mas é importante fazer esse aquecimento? Sim. Por quê? Aí que eu estou tentando mudar a perspectiva. O aquecimento em si é muito importante para você movimentar o corpo e dissipar energia. Uhum, Vamos lá, o que é isso? É muito mais. Alongamento em si não é tão importante quanto movimento, quanto mobilidade, quanto ah, mobilização. interessante. E é isso que faz a diferença. Uhum, O alongamento em si, se for um alongamento mais ativo, ele vai gerar ali certos tipos de adaptações. Agora, aquele passivo, isso já é, né, ultrapassado. Ele tem certas poucas aplicações, mas ele é muito mais voltado ali a uma adaptação até da dor daquele alongamento. Então, quando você pergunta dicas para as pessoas, eu diria, olha, mesmo tentando mudar o paradigma. Por exemplo, olha, eu sento muito e trabalho no escritório. uhum, A resposta não é sentar menos, é mover mais. É sair da cadeira e fazer mais atividade física. Tá, vai ter ali alguma influência do tempo que você está sentado trabalhando? Sim, não só no seu corpo, mas na capacidade até de concentração. interessante. E eu posso. Né, o cérebro ele vai se adaptar muito. Por exemplo, você tem ali um ventilador ligado na sala e você está trabalhando. Você vai escutar o ventilador ali por alguns minutos. Depois disso, seu cérebro vai tirar, Acostumar. né? Acostumar com aquilo. Ou seja, isso é com tudo, né? Você está na tela do computador, você está achando que você está sendo produtivo? Não. Levante, pega uma água, faz um movimento que você, né? O que é bom para você fazer. Eu estou falando de 1 minuto e volte. Já mudou, já Uhum, saiu de um padrão. Você já está indo para o neutro. Então, essas coisas, Bruno, isso tudo, por exemplo, quando eu falo assim, não é que, eu estou descobrindo a roda. Não, isso é baseado em estudos, em literatura uhum, na evidência científica. E essa literatura, ela não é acessível a todos. Por mais que a gente tenha acesso à informação, sim. se você pega livros, os livros eles já estão ultrapassados. A gente está falando aqui de evidência científica de artigos. E é essa a complicação, né? É por isso que tem Uhum, que ter um profissional para pegar uma informação e fazer ela ficar mais simples para passar para frente, né? De uma forma que a pessoa consiga entender para ter, para ser mais, para aderir, né? Para ser mais compliant. uhum, E isso vai fazer diferença. Então, eu tô numa sim. resposta bem longa para quando você perguntou do frio. É, Tá, o aquecimento ele vai te levar a diminuir certas lesões, até porque mesmo tem a extensibilidade do tecido ela pode diminuir bastante com frio. Uhum, Mas eu já diria que o mais importante é mover para dissipar energia. E que tipo de movimento que é esse? Só bem rápido. Nas áreas que a gente tem a maior predisposição dessa dissipação pelo tamanho, que seria o sim. quadril a parte média da sua coluna, que seria a parte torácica. Uhum, Então, é mais ou menos por aí, tá? Isso aí já resolve muita coisa. entendi. E já me veio uma outra pergunta aqui que eu acho que você falou que eu achei bem interessante. Essa relação do nosso corpo se acostumar com o ambiente, né? Isso ontem a gente gravou com a Cissa e a gente teve um papo bem interessante com isso. E eu percebo muito que a gente, né, de uns tempos para cá, principalmente as pessoas que trabalham mais home office, como eu, minha esposa, assim, eu percebo muito que existe essa. Como é que eu vou explicar? Esse modo automático que a gente entra, né? O modo automático que quando a gente está trabalhando, principalmente pessoas que trabalham muito com o computador, a gente acaba entrando nesse modo automático. E Uhum. aí eu já percebi mesmo que essa movimentação, ela faz uma diferença.
E de uns tempos para cá, a gente começou a adequar a questão da luz, né? De não ficar sem ter o contato com a luz solar, principalmente Uhum, por questão de a gente não, né, atrapalhar o nosso relógio biológico e tudo. uhum. Só que essa questão do movimento, é, eu sei que ela é muito importante, mas eu não conheço, eu não tenho conhecimento. Eu queria muito que você pudesse dar uma explicação para a gente estar ouvindo a importância e o quão isso interfere no nosso dia desses 5 minutinhos que você falou do tipo, vai levantar, vai beber uma água, vai no banheiro, dá um movimento, dá uma explicada para o pessoal que nos está ouvindo o quão esses 5 minutos é importante e já aproveitando e emendando, e de quanto em quanto tempo é o recomendado para as pessoas que trabalham não somente home office, mas que têm um trabalho mais automático, né, de sentar ou ficar numa mesma posição. Qual que é o tempo de quanto em quanto tempo essa pessoa tem que executar essa movimentação, vamos dizer assim? Qual que é o recomendado? Nossa, excelentes perguntas, né? Mas assim, eu entendo que a gente não pode aprofundar tanto. Para ser bem simples, Aham, eu diria que o movimento ele vai desencadear uma cadeia de efeitos positivos no corpo. aham, Na verdade, vamos supor, você vai para alguém que vai ali. Hoje em dia, o fisioterapeuta faz isso, ou um quiroprático aqui nos Estados Unidos também, que é fazer uma manipulação, né? Você sente certo. aquele crack. Então, isso aí, porque você depois disso você tem uma sensação de alívio de dor, você tem a sensação de relaxamento. Por quê? Você está liberando hormônios, você está liberando substâncias químicas no corpo, assim quanto você faz atividade física também. Então, isso vai levar a vários outros efeitos. Quando a gente movimenta, quando a gente está tendo contração muscular, tem várias substâncias, isso aumenta o foco, isso aumenta muitas outras coisas. Você Uhum, comentou um fator muito importante, por exemplo, da luz solar. Sim, isso está ligado diretamente a bem-estar e a níveis, né, de sensação de felicidade e tudo, e também dormir bem, dormir melhor. O que vai ajudar, né, se você estiver sendo uma pessoa ativa, nessa reposição daquele gasto ou da microlesão que vai levar você a ficar mais forte, e por uhum, aí vai. Então, o movimento em si, eu acho assim, ele está construindo, ele constrói uma ponte importante com vários fatores que vão te levar a ser mais saudável, né? E isso de uma maneira muito mais simples também. Pensa só, a gente precisa de oxigênio e nutrientes para as células. Você uhum, está ali exercitando, você está bombeando ar, oxigênio e entendi. bombeando sangue, nutrientes para todas as células. É mais ou menos por aí. Esse é o big picture. Uhum. Então, quando a gente está sentado muito tempo, vai ter adaptações? Vai. Eu tenho essas adaptações. Aí que vem, o que é essa adaptação? Então, vamos colocar de uma maneira assim. Eu estou falando que é mesmo Sim, uma mudança de paradigma. claro. Aí, uma adaptação de uma pessoa que senta muito tempo. Basicamente, ela vai ter uma dificuldade de movimentação em certos é, é, planos da movimentação da coluna torácica. Pensa bem, você sentado, você está ali, não Uhum, adianta. Depois de um certo tempo, você vai estar meio que sentando, né, um pouco mais uma postura slouch, né? Tipo, uhum. isso é normal por Mais causa da gravidade. acomodada, né? Uma postura mais Exatamente. acomodada. Então, isso vai gerar o quê? De uma maneira, isso eu estou falando, é uma conversa longa, Aham. mas basicamente você já não está respirando tão bem. A Interessante. respiração é um padrão de movimento. A gente precisa Então, de. a minha postura, conforme eu mantenho uma determinada postura, seja essa postura mais relaxada, mais desleixada, que é aquela que o ombro cai para frente e tudo, ou é uma postura mais ereta, isso, então, é comprovado que isso interfere no meu resultado, né? Sim, Isso interfere 100% no meu resultado. A postura Bruno, que a eu gente. tenho. É tão. Eu tô te falando, eu vou te falar a verdade. Isso aqui pode até criar polêmica, mas quem sabe, quem é um pesquisador e quem Uhum. conhece, está na literatura, vai entender e falar: olha, esse cara está falando a verdade. A postura, a má postura, é uma adaptação para você respirar naquela posição. Que legal, cara. Então, a pessoa que está ali sentado, Interessantíssimo isso. a pessoa está sentada ali, ela está super adaptada naquela Então, posição, peraí. e a má Para postura é para você, isso. rapidinho, rapidinho. Para você Aham. que nos está ouvindo neste exato momento pelo Spotify ou pelo YouTube, arrume a sua postura. Doutor Eduardo, passa pra gente aí uma possível postura para quem nos está ouvindo, que provavelmente deve estar desleixadão ou na cadeira,
ou no sofá, ou na cama ali? Qual que é a postura que você diz assim para a pessoa dar um up mesmo, dar aquela revigorada e falar, opa, peraí, deixa eu arrumar. Então, arruma a postura e ouve o doutor Eduardo nesse exato momento. Então, vou responder essa pergunta com a segunda parte da outra, que você perguntou, qual que é o tempo né, que seria ideal para levantar. Então, o tempo ideal, ele vai depender de cada um. Por quê? Na verdade, você tem que ter uma certa consciência para sentir o que está acontecendo, e se você tiver uma consciência mais aguçada com o movimento que vai te levar a isso, tem autores na década de 70, você vê livros, que a consciência que vem através do movimento, etc., isso são autores bem famosos na minha área, é, isso, antes de dor, você vai ter tensão. O seu Uhum, corpo está comunicando com você o tempo inteirinho, o tempo inteiro. Eu, por exemplo, converso sobre isso, né, o dia inteiro. Eu sei quando eu já começo a ter um certo desconforto em certa área. Eu já falo, ó, eu tenho que fazer tal exercício, eu tenho que fazer movimento e tal. uhum, Agora, isso vai vir com certo, quanto mais tempo numa certa posição, né, mais você vai ter essa predisposição, porque é um tecido viscoelástico, são dois componentes, viscosidade e elasticidade. certo. Então, uma pressão por muito tempo vai levar a uma deformação maior, vamos colocar assim. Eu estou Uhum. bem, né, bem científico aqui. Então, eu diria que não passe muito de 45 minutos. Olha, E a gente pode ficar facilmente 2, 3 horas, né? Se a gente está sim. ali hiperfocado. E isso não é só para esse para todos. O músico que está tocando um instrumento musical, né? Alguém que esteja também é uma questão do padrão, tá? É uma questão do da sentar-se. Eu até diria, por exemplo, Bruno, eu não te conheço, tipo assim, eu te conheço, mas a gente não tem essa intimidade, né? Aham. Vamos supor que você é uma pessoa que falou: olha, eu trabalho dentro de casa, trabalho sentado e tudo. Eu posso predizer quase que você já dorme de lado. Não, 100%. Por quê? 100%. Gente, isso é fato. Eu durmo de lado. Então, olha, e por que você provavelmente dorme de lado? Imagina a posição sentada. Você está ali adaptando certos músculos naquela posição Ah, encurtada, né? Os isquiotibiais, aham. né? A musculatura dos flexores do quadril. Pensa, aí isso já fica naquela adaptação de ficar sentado. Imagina então, você começa a dormir de lado porque o seu corpo tem ali receptores que quando você estica a perna, ó, você está esticando. Aí não, é mais fácil aqui. E vira um ciclo vicioso. Agora, imagina você então sentado, adiciona ali suas. Espero que você esteja dormindo 7 ou 8 horas, que seria o ideal. Não, não durmo. Mas Não vamos durmo. acrescentar que você está dormindo ali umas 5, 6, mas pelo menos isso. Aham. E agora adiciona as horas que você dorme, com as horas que você trabalha, com as horas que você está comendo, né, se transferindo de um lugar para outro. Uhum. Vai dar mais de 20 horas no dia. Então você Nossa, está que adaptado para aquela interessante isso. postura, você está adaptado para sentar. E é mais ou menos por aí, Bruno. As coisas, elas são óbvias, mas o óbvio que é para mim não é óbvio para todo mundo. E Sim. aí vem certas outras explicações, todo mundo fala, por causa disso, por causa disso. Não, aí vem várias coisas na ciência, né, na valha de. Tem várias outras coisas que a coisa mais simples para explicar uma coisa muito complexa, normalmente é a verdade, tá? É mais ou menos por aí. Uhum. Então, mas isso, de novo, não é que eu estou descobrindo nada e estou inventando a roda. Isso Uhum. sempre existiu. É só uma maneira correta de Sim. colocar as coisas em perspectiva, tá? E, então, como dica, eu diria, olha, é, assim que você começar a explorar o movimento e tiver uma certa consciência do que o seu corpo está te dizendo, você vai saber exatamente o que é bom e o que é errado. E só para terminar, isso assim, eu vejo todos os dias. Eu pego um dançarino, nem que seja profissional, Uhum. uma pessoa que gosta de dançar, uma pessoa que seja mais ativa. Eu posso pegar uma pessoa com a capacidade intelectual lá em cima, um advogado, até mesmo, até mesmo na área da saúde, ou então um CEO de uma empresa. Não vai ter a mesma velocidade de entender como fazer um exercício aqui e outro. É uma diferença enorme. Não é pela capacidade intelectual, é mesmo essa conexão, essa consciência corporal de saber mover certas partes do corpo que são Interessante. fundamentais, ao invés de mover as partes que já estão ali como um processo compensatório.
Interessantíssimo isso. Eu acho que isso, pessoal, para todo mundo que está ouvindo, eu acho que isso é muito importante porque isso acaba englobando em tudo na nossa vida, né? Até para a gente aprender a desenvolver o nosso corpo, a gente ter essa mobilidade, a gente ter essa memória, não vou falar muscular, mas uma memória corporal em si, ela demanda tempo. E eu acho que isso é muito importante para todo mundo que está ouvindo, né? E eu agora já faço um convite para você que nos está ouvindo nesse exato momento, clica no link abaixo, dá um toque marca uma sessão com o Dr. Eduardo aqui, aproveita que vocês estão entendendo o que a gente tem aqui na nossa frente. E eu acho isso fantástico, por quê? Essa memória muscular, né, Eduardo, ela é muito importante a gente desenvolver ela, porque muitas pessoas eu acho assim, para quem já é acostumado ativamente, já se exercita, já gosta, sabe dos benefícios que isso traz na vida. Não somente pela longevidade que a gente desenvolve, mas também pelo lado psicológico, né? Porque muitas pessoas não acreditam que o desenvolvimento muscular, o desenvolvimento corporal que você tem isso interfere na sua mente de uma forma absurda e as pessoas às vezes não conseguem compreender isso. E eu já queria aproveitar que a gente já está nesse papo aqui também, e eu queria que você desse uma explicação mais simples possível, Eduardo, de o quão importante é para as pessoas que nos estão ouvindo terem essa memória muscular, essa memória corporal ativa, né, que vem através de exercícios, independente de qual exercício ela escolha, que eu acho que isso é bem importante a gente reforçar isso, e as pessoas entenderem também que não tem uma idade para iniciar. Porque uma das coisas que eu ouço muito, às vezes, quando eu vou chamar alguém, quando a gente está conversando e tudo, é que, tipo, eu tô. Não, eu já tô velho, não posso fazer exercício. Eu não quero fazer isso. Fazer academia, eu tô gordo, não sei o quê. Então eu vejo que as pessoas acabam tendo muitas desculpas para iniciar. Então, e aí eu quero, né, passar a bola para você já dar o seu olhar profissional, que eu acho que é importantíssimo para todo mundo que nos está ouvindo, e a gente já responder essa pergunta também com baseado profissionalmente com a sua palavra. Bruno, eu estou impressionado com suas perguntas, porque, sério, muito bom. Olha, de maneira simples, né? Vamos colocar assim, uma pessoa está ali, ela quer aprender, né? Um exercício que vai melhorar alguma coisa, né? Uhum, A dor lombar, alguma coisa assim, né? Então, daí já vem várias coisas que um exercício não vai ser exatamente bom para todo mundo. Vamos colocar uhum, assim, teria que ser uma prescrição e tal. Mas eu vou usar esse exemplo para responder a sua pergunta dessa questão dessa memória muscular. É, Pensa aqui, quando você aprendeu a dirigir, uhum. você aprendeu lendo ou dirigindo? Dirigindo. Você A já gente tocou faz algum, as aulas, mas sim, aprende dirigindo. já tocou algum instrumento musical? Ou se não tocou, você acha que você vai aprender Eu tô lendo? tentando aprender a tocar pandeiro, tentando. Uhum, uhum. Tô Você foi é desse. lendo sobre pandeiro Não, ou tocando, todo dia. tá? Todo dia E eu você toco um acha que vai pouquinho. ser diferente para De você jeito nenhum, aprender de maneira alguma nenhuma. coisa? Não, é mesmo isso a gente chama de é uma Hum. reeducação neuromuscular. Todos esses movimentos, aprender a dirigir, aprender a tocar um instrumento musical, você está educando, né? Você tem que criar associações neurais para você ter, né? Para você colocar aquele movimento de forma automática, né? Uhum. Então, por isso que um piloto que vai dirigir, que vai pilotar um avião, ele não vai pilotar um avião internacionalmente menos que 10 mil horas de voo, né? Interessante. Então, você tem que automatizar o movimento. Então é isso. Então, quando o paciente pira, me dá eu preciso Não, você não precisa. Você precisa fazer o exercício para aprender. Aí, Uhum, essa memória muscular, ela tem. Por isso que eu falo, tem umas camadas de conhecimento que a gente precisa de abrir e falar para a pessoa a realidade. uhum, A verdade é essa. Então, aí eu posso te dar mil exemplos. Tipo, a pessoa que nunca jogou tênis na vida, ela vai jogar a primeira vez e vai estar ali aquele rígido, esforço. Aí você faz um vídeo, o braço da pessoa está indo para todo canto. A aham. partir do momento que a pessoa colocar ali
prática, você vai ver que o braço vai seguir uma linha de movimento, você vai ver o Fica corpo mais fluido, inteiro. fica mais leve. Isso, o corpo inteiro começa a fazer o movimento. E é por aí, é o corpo Uhum. inteiro, não é o braço, né? A energia cinética ela tem que se mover pelo corpo. Né? O jogador ele não chuta a bola com a perna, é o corpo inteiro. Então, Bruno, é mais ou menos por aí. Então, a questão do aprendizado, ela vem mesmo com uma prática de aprender o movimento, e isso está super ligado à força. A Uhum. força, ela não é só a área do músculo que cresce, não. A iniciação do músculo, né? A saber iniciar, o tempo de iniciação do músculo, todos esses são fatores que vão ligar uma força. Então, se eu tiver um menino de 5 anos de idade, nada contra 5 anos, mas Sim. uma criança, eu vou falar com ele sobre fraqueza, sobre força. Com você, eu já falo, olha, você está tendo aqui um atraso na contração dessa musculatura com relação a essa outra. Você está tendo aqui, essa Uhum. musculatura, você tem ela, você não tem nenhum tipo de problema neurológico. Interessante. Você não está sabendo ativar por causa disso, daquilo outro. Vai ser para você. Uhum. E, e só para tentar ver se isso faz sentido, quando a gente fala de. Não, na verdade, até essa última colocação, até eu acho que esqueci aqui, porque tem tanta coisa, é tão profundo, vai vir, vai voltar. Mas é mais ou menos por aí. Quando você perguntou né, dessas formas, essa muscle memory, Uhum. lembrei que eu ia falar. Então, para deixar claro também uma outra coisa, por exemplo, se a gente tem uma lesão, vamos supor, a qualquer pessoa, minhas costas começou a doer semana passada. Cara, isso vai fazer uma diferença enorme se você se prolongar ali. Eu não estou querendo que também. Não é nada. É uma questão bem simples. Quanto mais tempo a gente tem com a dor, Uhum. mais nós vamos adaptar e mudar o que a gente chama de dor de Uhum. outra coisa. Então, vamos fazer uma analogia. Nosso corpo se adapta àquilo, né? Sim, por exemplo, uma analogia bem fácil. Porque a dor ela é uma experiência, é uma coisa traumatizante para o nosso corpo também, tá? É, e não estou falando também, a dor, na verdade, não estou querendo colocar a dor como inimiga. A dor é um mecanismo de proteção. Ela está nos ajudando. É um alarme para falar assim, alguma coisa você tem que fazer. E Uhum. muitas vezes a dor ela não está diretamente ligada a uma lesão. Então, tem vários fatores que vão ligar a dor. Isso é outra coisa. Então, horas de sono, o que você comeu, seu humor e tudo. Mas o que eu quero dizer aqui, uma analogia. Vamos supor que uma pessoa tem um relacionamento muito ruim com alguém, um traumático. É difícil de esquecer essa pessoa, não é? Uhum. Pronto. Quanto mais tempo você tiver com essa sensação de uma dor que não é tão prazerosa, né, no seu corpo, Mais difícil mais é difícil de. esquecer. É o mesmo corpo, são as mesmas associações Interessante. neurais, Isso. né? As mesmas. E é mais ou menos por aí. A coisa começa a ficar mais simples quando a gente começa a ver com a verdade, não da. Porque tem uma maneira, muito outra maneira de ver isso, cronicidade, está crônico, palavras pejorativas que Uhum. vão virar, não, porque. Não, a verdade é uma ou outra só. Não se acostume com. Antes de você ter dor, você já deveria ter tratado. Tem dor, não é normal. Uhum. Não é no... A gente aprende que é normal, né? A gente Sim, aprende, sim. essa dorzinha. Não, você tem dor, vai ver o que que é. Você tá assim, se você tá ahead of the game, você tá indo lá na frente, tá economizando tempo, dinheiro, problemas, se você tratar essa dor logo no início Sim. e entender o porquê que aquela dor, vamos colocar assim, ou qualquer outro sintoma Sim. existe. Porque para simplificar, é um mecanismo de proteção super Entendi. eficiente, que tomou vários, né, acho, pelo menos milhares de anos de evolução para chegar no ponto que chegou. Interessantíssimo. E é isso. Estamos chegando ao final aqui, estamos nos nossos 3 minutos finais. E para finalizar, aquela velha pergunta para todo mundo que está ouvindo é, Eduardo, se você pudesse deixar uma mensagem, provavelmente esse podcast vai ficar durante muito tempo, às vezes vai ter pessoas que vão ouvir ele daqui 1, 2, 3 anos. Se você pudesse deixar uma mensagem para todo mundo que nos está ouvindo, dentro da sua área profissional, que mensagem seria essa
para quem vai ouvir a gente no futuro também? É, diria para pensar que é, em tudo tem muita coisa que a gente ainda é difícil de saber tudo. E vão ter áreas que, se existem certos profissionais, é porque existe uma razão de ser daquela área. Uhum, Muitas vezes, são essas coisas que as pessoas são muito preocupadas em viver muito. Eu diria que uma das maiores preocupações seria viver saudável durante toda essa vida. E o que vai fazer uma diferença é você entender que os fatores básicos para você ter uma saúde dependem de coisas que as pessoas não estão dando tanto valor assim, por outros motivos, por motivos de negócio, modelos de negócio, etc. aham, Então, busque mesmo o que é a verdade fora desse modelo, que muitas vezes são coisas que não precisam de dinheiro, uhum, são coisas que a gente pode explorar bastante, mas que tem uma dose que ela vai ser a dose correta. E essa dose correta que que é o especial. Eu falo isso muito com meus pacientes. Não é o mais que é melhor, mas tem sempre ali uma certa quantidade dosagem. certa que é o especial. Sim. Então, como mensagem é isso. Ao invés de preocupar em viver muito, preocupe-se em Bem, é, viver saudável toda essa vida. E isso você vai ter que, para isso você vai precisar, a gente não consegue controlar tudo, a gente vai precisar de alguém para guiar em uhum, muitas áreas para a gente conseguir obter o melhor dessa informação. E é mais ou menos por aí. ok. Muito obrigado, Eduardo. Foi um prazer enorme ter você aqui dentro do nosso podcast. E para você que nos está ouvindo, que quer conhecer um pouco mais do trabalho do Eduardo, clique no link na descrição. Tá o Instagram dele está aqui embaixo. Você consegue mandar um direct para ele, consegue entrar em contato. E se você quiser conhecer mais um pouco do trabalho, bater um papo com o Eduardo, entre na plataforma do BPA. Se você não está na plataforma do BPA ainda, se inscreve dentro do BPA e aproveita, porque só aqui dentro que você vai ter acesso a profissionais da melhor qualidade, como o nosso Eduardo Pereira, nosso fisioterapeuta. Eduardo, muito obrigado por ter disponibilizado um tempo aqui pra gente. Um podcast maravilhoso, rico em informação. Muito obrigado a todos vocês que estão ouvindo e a gente se vê no próximo podcast. Até mais e vem pro BPA.